Não sei me expressar no balé, não consigo sorrir, não consigo fazer cara de quem tá gostando, ou eu tenho medo de usar a minha expressão artística. Ou até mesmo eu não me considero uma pessoa que tenho expressão artística. Nesse vídeo eu vou falar sobre expressão artística dentro do balé clássico e como isso é importante da gente se desenvolver. Vai ser um bate-papo, eu bailarina, eu professora e você bailarina, ou professora também, não importa. Porque a grande verdade é que uma das magias do balé é que a gente pode desenvolver expressão artística. E eu vejo muitas pessoas que eu vou dar aula, muitas pessoas que eu assisto vídeos que postam, né? E são minhas amigas, às vezes é só conhecida do Instagram, e eu vejo que falta alguma coisa. Falta aquele gostinho de quero mais. Falta aquele toque diferenciado, aquela forma de olhar diferenciada. Existem pessoas que têm expressão artística automaticamente, nasceram com isso, Deus privilegiou elas e elas foram abençoadas e têm mais expressão artísticas. Tem outras pessoas que precisam desenvolver a expressão artística porque não nasceram com isso facilmente. Aquelas pessoas que se acham, por exemplo, cara fechada, ou até mesmo não conseguem sorrir muito. Eu sempre fui essa pessoa que tinha a cara mais fechada porque sempre fui mais no meu canto, na minha, sempre fui uma pessoa mais reservada e o balé me trouxe muito dessa parte de expressão artística. No entanto, você vai ver que nesse vídeo eu vou desmitificar para você que expressão artística é aquela pessoa que consegue sorrir e ser feliz com a vida a todo momento. Não, expressão artística não está ligada apenas com você abrir um sorriso e ficar lá sorrindo assim que nem uma doida 24 horas por dia. Sinceramente, eu não gosto de gente que faz isso. Brincadeiras à parte, estou contando um pouquinho da minha experiência, porque eu já tive pessoas que eram assim. Mas você precisa desenvolver a expressão artística com outros fatores que eu vou te contar se você ficar até o final do vídeo, porque é muito importante que você pegue do início ao fim, para que cada detalhe que eu falar aqui, você possa estar aplicando dentro da sua dança, dentro do seu balé, dentro das suas aulas. Então vamos para o que interessa. Antes disso, se você não me conhece, meu nome é Clarissa. Bom, mas se você não me conhece, meu nome é Clarissa Barbosa, eu sou bailarina profissional já fazem 9 anos e atuo no balé e na flexibilidade já fazem 15 anos. Esse canal eu vou te ajudar a ser uma bailarina melhor, mas também ser uma pessoa melhor, como você pode performar. E é claro, se você está buscando mais treinos de flexibilidade, aumentar a sua flexibilidade e a sua saúde física, aqui também é o lugar. Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo de como que a gente vai poder desenvolver essa parte de expressão artística e como é muito importante você começar a pensar nisso nas suas aulas e, é claro, para a sua vida, porque quem tem expressão consegue se comunicar melhor com qualquer pessoa. Isso vai além do balé clássico, vai para a sua vida. Então, eu já quero começar falando com um estudo de um psicólogo chamado Paul Ekman, que diz que existem basicamente 7 emoções na pessoa, no ser humano. São 7 emoções que provavelmente, se você assistiu aquele filme chamado Divertidamente, você já sabe quais são essas emoções e esse psicólogo estudou essas emoções. Por que eu estou falando dele? Porque lá no início do vídeo eu falei que talvez você não tenha expressão artística, como é no meu caso. E quando a gente começa a estudar as expressões artísticas, as expressões, no caso facial, porque ele estudou as expressões faciais, a gente pode começar a estudar elas, pois existem padrões e aplicá-las na nossa forma de se expressar dentro do balé. Mas vamos voltar lá do princípio do que é expressão artística. Expressão artística, como o próprio nome diz, é o ato de se expressar, no entanto, de forma artística. Porque tem gente que se expressa falando normalmente, como nós já fazemos no dia a dia. Mas a expressão artística, ela está envolvida, está ligada com o fato de ser arte.
E quais são esses tipos de arte? A música, a dança, o cinema, o teatro, a literatura, como poesias, poemas. E essas expressões artísticas, cada uma delas tem a sua forma de se expressar. A literatura através de livros, através de poemas, a dança através do movimento, mas também através da face, o teatro através das palavras, mas às vezes somente através da expressão corporal e a expressão facial, ok? Então entender a expressão artística é muito importante para que você não seja um robô dançando e não seja um robô dentro da sua sala de aula que não tem nada, que não expressa nada e que não faz nada. Nós somos seres humanos, cada um vai ter a sua forma de se expressar, mas nós podemos aprender também. Isso vai deixar a sua dança muito mais interessante e muito mais gostosa de se assistir, porque ninguém merece ficar assistindo alguém que tá lá parecendo que tá dormindo ou que não queria estar naquele lugar, naquele dia, naquela hora, preferia estar em qualquer outro lugar. Sim, é muito ruim assistir gente dessa forma. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade, eu não estou te julgando. Eu estou falando que é possível você aprender a desenvolver a expressão artística. O primeiro fator que eu quero falar com vocês é estudar as expressões faciais. Estudar as expressões faciais que já existem. Como eu disse, esse Paul Ekman, se você pesquisar livros sobre ele, tem vários, ele escreveu vários livros, vou deixar até aqui alguns linkados para você, mas ele diz que essas expressões, elas seguem alguns padrões, e esses padrões, eles podem ser úteis para você. Isso mesmo, pensa, se existe um padrão para a raiva, eu vou estudar um pouquinho mais esse padrão e quando eu precisar interpretar um personagem que demonstra raiva, eu posso tentar executar esses padrões dentro da minha performance. E aí eu consigo, de alguma forma, transmitir isso ao público, porque esses padrões todo mundo vai reconhecer. Você consegue reconhecer alguém quando está com raiva? Você consegue reconhecer alguém quando está alegre, ou triste, ou surpreso? Entende? Esses padrões fazem com que você consiga se expressar mais facilmente. Então, estude esses padrões. Você não precisa ser o próprio Paul Ekman que domina sobre tudo, mas você pode olhar mais, estudar mais, ver mais, ok? Nós, como artistas, eu vou falar isso no final, mas precisamos consumir arte também, porque a arte nos dá repertório motor. Segundo, você precisa ter sua técnica muito bem desenvolvida, porque com certeza você não vai conseguir se expressar dentro da sala de aula se você não consegue se concentrar em pensar na expressão. Se você está muito focado, por exemplo, em ter uma técnica melhor, é claro, isso a gente sempre está focado. Por favor. Mas, às vezes, você não consegue nem se concentrar porque você não sabe de nada, tá tudo perdido, entende? Não sabe os passos, não sabe técnica, não sabe o que vem depois. E aí, como é que você vai conseguir se expressar se você não conseguiu nem pegar primeiramente a combinação para fazer a sua expressão artística acontecer, né? Então, essa é uma parte que você precisa desenvolver. Como que eu desenvolvo técnica fazendo aula e estudando os seus passos? Isso eu já tenho um vídeo aqui, perfeito. Se você está começando balé do zero, assista esse vídeo. Se você ainda não sabe como que você precisa para descobrir os movimentos, estudar os movimentos, o vídeo que você precisa assistir vai estar linkado aqui na descrição. Outra coisa muito importante, vamos para o terceiro fator, é você ter confiança em si mesmo. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para fulano de tal. Se inspire, tenha seu repertório de pessoas que você acha maravilhosa dançando, mas não ache que você precisa ser igual a ela. Até porque a sua forma de se expressar vai ser diferente de todo mundo. Você não tem um sorriso igual, você não tem um olhar igual, você não tem a boca igual, você não tem nada igual. Nada, por mais que seja parecido, não é igual. Então, busque dentro de você e ache essa sua confiança, certo? Porque às vezes a gente vai ver uma menina sorrindo, a gente acha que a gente precisa sorrir igual a ela, mas não é assim. E eu de verdade falo, fica feio quando você tenta ser igual a alguém, porque às vezes fica forçado. E não, expressão artística não é ser forçado. Expressão artística é você
transmitir da sua maneira, da sua singularidade, aquilo que o público precisa entender. Então pensa, se você fica tentando sorrir só porque o negócio é pra ser alegre, mas aquilo tá me dando nervoso de tanto que tá forçado e não tá transmitindo uma coisa, uma sensação boa. Às vezes a sua felicidade é diferente, você vai só fazer com o olhar, e às vezes você vai só abrir a boca, ou às vezes você só vai respirar, entende? Vem de dentro, e eu não era assim, eu não conseguia, e eu não consigo ainda. Às vezes eu fico me comparando e acho que tá ruim a minha expressão artística, eu falo, como eu queria ser igual a você, mas para, pensa o que eu posso transmitir, como eu posso transmitir, e se tá difícil, treina de frente pro espelho, treina o que você quer transmitir, treina na sala de aula. Se você quer fazer uma respirada sempre naquela mesma hora, treina, repete, olha no espelho, se grava até você ver que, fiquei bem nessa expressão, vai ser assim que eu vou fazer, ok? Aí entra outro aspecto, consuma pessoas. Então eu vou dançar uma coreografia. Por que eu não vou pesquisar a pessoa que eu mais gosto dançando para ver como que ela faz? Mas eu vou copiar? Não, já disse isso no outro tópico. Eu vou olhar as formas, os detalhes, vou tentar fazer semelhante. Talvez ela faz uma coisa assim. Então eu vou tentar fazer assim. Mas não ficou bom. Então, que bom que eu tentei, porque agora eu vou fazer de outra forma. Consuma, quanto mais coreografias que você consome, mais você percebe nuances, detalhes, que bailarinos que estão há muito tempo no mercado, muito tempo praticando isso, eles vão poder fazer de forma mais segura e mostrar para vocês uma coisa bonita, uma coisa diferente, que talvez você não pensou em fazer. Depois disso, você viu esses bailarinos, você estudou a forma que você vai fazer, agora é trabalho as suas articulações faciais. Quem não tem aquela boca do sorriso até aqui, precisa treinar. Massageia a bochecha, frente, baixo, lado. Pensa que tá mascando chiclete. Minha boca ela é pequenininha. Eu sempre faço assim antes de começar a dançar. Sorriso, sobrancelha, mexendo. Eu sei, pode parecer estranho, mas eu não tenho vergonha não, porque nós somos artistas. Que artista tem vergonha? Aí entra outro fator, perca a sua vergonha, perca o seu medo, perca essa parte. Se você tem dificuldade, se você se sente envergonhado, eu também quero que você comente aqui, porque a gente pode fazer um tema só sobre essa parte da vergonha. Como perder a vergonha? Porque eu era uma pessoa muito tímida. Gente, eu nunca ia falar num microfone assim, nunca que eu ia falar para uma câmera. A forma que eu me comunico, eu vou botar um pedacinho do vídeo. Riam junto comigo. Olha esse vídeo de eu falando. E eu fazia lá balé e sempre amei fazer balé. E desde criança, né, eu andava nas pontas do pé porque esse era o meu sonho, né? E eu já dancei muito no Top Shop lá na Teresa. Percebe? Sem nenhuma dicção, sem nenhuma confiança, sem nenhuma, sabe? Sem confiar. E eu precisei fazer esse vídeo e mandar para uma pessoa, Jesus. É claro, eu era criança, eu era mais nova, mas mesmo assim, a gente precisa perder a nossa vergonha. Porque bailarino não tem vergonha, tem que. E às vezes você pode ser tímido no pessoal, mas dentro do palco você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Últimas dicas, porque tem muitas dicas, e se você quiser estar acompanhando esse vídeo, eu posso fazer mais uma parte, mais aprofundado. Na verdade, eu estou preparando um masterclass, onde vocês vão ter material em PDF, vai ser
tudo completinho, comenta aqui embaixo. Eu estarei no Masterclass para que você também possa garantir essa sua presença, tá bom? Ainda não tem data divulgada, mas se você me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, você vai saber de tudinho. Mas uma outra coisa muito, 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 muito importante é a cabeça e os olhares. Uma coisa muito certa é, se você movimenta o seu pescoço, a sua cabeça, junto com o braço, certo? Você acompanha o braço com o olhar, é certo que já vai dar outra diferença. Percebe eu fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já mudou a cabeça. Agora, se eu acrescento respiração. Agora, se eu acrescento emoção. Entende? Você precisa começar a treinar isso dentro da aula. Então, na aula de balé, usar a cabeça. Não ficar igual um robô. Utilize a sua cabeça. E esse foi o vídeo de hoje, como desenvolver expressão artística. Como eu disse, tem muitas coisas para eu falar, mas eu não quero que seja um vídeo longo, porque eu sei que a atenção das pessoas ela é como de um peixe, vai e se esvazia assim de uma hora para outra. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua principal dificuldade em relação a isso, e eu vou te ajudar a melhorar isso. Não porque eu sou perfeita, maravilhosa, não, mas porque estudando a gente pode descobrir como melhorar juntos. E esse é o meu papel junto com você. Mais uma vez, obrigada por ter assistido esse vídeo. Se quiser entrar para a comunidade da Clary, o link está aqui na descrição. E não se esqueça, a sua ajuda, a sua